Aí um trecho do pronunciamento do presidente Lula, que você acompanha justamente com imagens, né, no canal Band RS do YouTube, né? E ele também falou de outros temas, mas a gente vai conversar agora, vai procurar analisar, né, justamente com um especialista de relações internacionais. Está em linha conosco o professor titular de Relações Internacionais da URGS, professor André Reis da Silva. Professor, uma boa tarde, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, ouvintes da Band. Prazer tê-lo aqui conosco. Como é que dá para a gente analisar o discurso do presidente Lula? Havia todo um tensionamento no entorno desta abertura da Assembleia Geral, por conta de que trocaram púlpitos em seguida ali o presidente Trump, mas para a diplomacia brasileira aconteceu até o inesperado, porque Trump até foi mais afável. Apesar dos discursos duros, os bastidores foram mais afáveis, né, prometendo até uma reunião futura. Como é que o senhor analisa isso? Pois é, assim, o presidente Lula hoje, né, fez um discurso forte, né, com, digamos assim, vários recados, né, mas dentro do esperado, dentro do que já se imaginava, né, em termos de tom, em termos também da construção assim, do argumento, né, das principais ideias, basicamente, né, defendendo a soberania brasileira, o multilateralismo, a democracia, e, claro, dentro desse contexto das tarifas, enfim, né, da relação com os Estados Unidos, sobretudo a pressão do governo americano sobre o julgamento interno, né? Então, assim, mesmo sem dar nomes, mesmo sem dar nomes, os recados estavam todos dados ali durante o discurso. Uhum. Entre as vírgulas estavam os recados, né? Exatamente, né? Assim, não foi dado os nomes, mas todos os recados estavam ali. E foi interessante exatamente um pouco a reação do Trump, que é um pouco o estilo dele também, né? Ele deu, digamos assim, abriu ali uma margem de conversa, né? Diz que encontrou o presidente Lula um pouco antes, deram um abraço, e inclusive achou o Lula um cara muito legal, né? Uma boa pessoa, e diz que ia marcar o encontro para a semana que vem. O discurso do Trump é que, em relação ao Brasil, também foi relativamente duro em termos diplomáticos, mas também dentro do esperado, assim, né? O tom até não foi tão alto, né, quanto poderia ser depois do discurso Lula, né? Uhum. Sim. Agora, é difícil fazer qualquer tipo de entabulação diplomática quando um líder é absolutamente instável, como no caso do presidente americano, né, professor? Exato, assim, é um estilo praticamente, assim, não é novo, mas é um estilo muito diferente de se fazer diplomacia, porque é muito uma diplomacia feita É a dando voltas, né? antidiplomacia, eu acho, né? Alguns consideram, sim, exatamente, antidiplomacia, porque, primeiro, o tom é completamente fora do lugar, né, do que se usa em padrões diplomáticos, né, um tom muito fora do lugar, muito acima, um nível de agressividade bastante alto e, ao mesmo tempo, também muito instável, com idas e vindas o tempo todo, né? Então, não cria um clima, digamos, de confiança para construir um acordo, né? Para construir interações diplomáticas, enfim. Mas também se percebe que é um estilo de se fazer diplomacia. Então, o que a diplomacia brasileira, entre outras do mundo, está aprendendo a lidar com esse jogo? O Trump ele faz muito essa ideia de uma espécie de jogador de cartas, assim, né? Ameaça, faz uma bravata, ele avança e recua, deixando então a ideia de deixar o interlocutor um pouco atônico. Sim. Joga com a surpresa, né? Exatamente, joga com uma surpresa, enfim, com atos, né, meio retumbantes, e depois ele recua. Então ele faz um avanço e recua, uma oscilação muito rápida, uma clara ideia assim de deixar o interlocutor meio tonto, né? Sim. Agora, em algum momento ele tem que distensionar, porque ele está recebendo protestos dentro do seu próprio país. Está litigando em várias frentes no planeta, digamos assim, né? Então, e a gente sempre aprendeu com o mestre das guerras, jamais se travar mais de uma guerra ao mesmo tempo, né? E ele vem fazendo esse processo. Em algum momento ele tem que distensionar, né? Exatamente, eu sei que pode parecer um pouco estranho, né, mas nesse jogo todo que a gente está vendo nos últimos meses, sei lá, desde da posse do Trump, mas desde março, anúncio das tarifas,
e depois a aplicação das tarifas para boa parte aí dos países do mundo, né, o que a gente observa assim é que os Estados Unidos têm muito mais a perder do que a ganhar, né? Sim, Então, sim. ele tem um poder de impacto muito grande pelo poderio da economia americana, pela inter-relação que ele tem com um conjunto amplo de países, né, pelo seu nível de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ele não pode sustentar esse tipo de política durante muito tempo. É o caso, inclusive, nas relações com o Brasil, né? É claro que causa danos ao Brasil, mas também causa danos aos Estados Unidos em médio e longo prazo, né? Então, assim, não é possível manter esse tipo de política por muito tempo, né? Uhum. Sim. Há outro ponto tocado, e ontem foi feita a manifestação mais forte até pelo presidente Lula na conferência específica, que é a questão de Gaza, né, e dos palestinos. Os principais países do mundo estão reconhecendo o Estado Nacional Palestino. Inglaterra, França, Noruega, Finlândia, Canadá, outros países mais, né? E isso vem ganhando um corpo gigantesco, né? E a questão humanitária lá é terrível, né? Em algum ponto também, algum tipo de mediação vai ter que ser feita, não é, professor? Sim, exato, né? E o que tem acontecido, assim, o governo de Israel tem se fechado muito, né? Até para a atuação de um órgão multilateral como a ONU, para a atuação, inclusive, eu não digo nem a mediação do conflito em si, mas principalmente para mitigar Uhum. a fome e Sim. o drama, né, Reconstruir humanitário todo que está se aquela passando. área, né? Reconstruir tudo, né? E todo o drama humanitário que nós estamos passando ali, né, com a morte gigantesca de pessoas, enfim, crianças, mulheres, homens, e já há quase 3 anos essa situação, né, que só vem escalando e piorando cada vez mais. Então, assim, há uma reação da comunidade internacional crescendo, que pode-se imaginar algum tipo de reação, assim, alguma coisa vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, uma pressão sobre Israel e o seu principal aliado, praticamente seu único sustentáculo, Uhum. que é o próprio governo americano, né? Sim. O senhor acredita ser possível se reconstruir um Estado Nacional Palestino naquela faixa de Gaza sem o Hamas? Assim, é mais complicado, né? Uhum. O Hamas enfim, ele se apresenta, claro, o Hamas está muito enfraquecido, né? Ele Uhum. se enfraqueceu depois ali do atentado terrorista 3 anos atrás, né? Boa parte das suas lideranças, uma parte de suas lideranças, né? Enfim, morreram, ou sumiram, então ele está bem enfraquecido, mas ele ainda tem, é claro, como é que se pode dizer assim, ele ainda é o que se apresenta como resistência, né? Provavelmente, assim, a gente pode imaginar o enfraquecimento do Hamas e sim a Autoridade Nacional Palestina, né, com o Uhum. Abbas, enfim, todos Sim. eles conseguir então colocar um governo ali, né? Sim, O mas grande problema ali da o questão Abbas é do Fatah, e o Fatah acabou levando um golpe do Hezbollah, né? Porque o Fatah era governo na faixa de Gaza e foi do expulso, Hamas. né? Foi expulso da faixa de Gaza, né? Então seria assim a retomada de algum governo, talvez de coalizão, né, com outros grupos além do Fatah, né, um grupo Uhum. de coalizão e reconstruir digamos assim, a Gaza, né? Talvez agora, e aí toda a discussão que é interminável sobre a questão da existência de um Estado palestino que foi prometido há décadas, né? Foi Uhum. prometido lá no início da criação da ONU, quando se cria o Estado de Sim, Israel, e até sim. hoje não foi Uhum. concretizado. Então, o que a gente observa é um drama gigantesco ali, mas eu acho que agora está chegando no seu limite, né? No limite do insuportável, assim, né? Uhum. De se observar. Deixa eu voltar para o discurso do presidente Lula. O senhor diria que foi um discurso corajoso porque tocou em todos os pontos que atingem diretamente as grandes crises hoje do planeta? Eu acredito que sim, né? Ele tocou em grandes pontos, né? Em pontos centrais, assim, a questão ambiental, por exemplo, né? Lembrou que nós vamos ter a COP aqui no Brasil, mas tocou na questão ambiental, que ela é primordial. Tocou numa questão que atinge a todos nós, digamos, de alguma forma, que é a questão dos meios digitais e todos esses impactos que tem, né? A questão da regulação digamos assim, do meio digital, o que se vai fazer agora com a questão ética em relação à inteligência artificial, enfim. Então teve toda essa discussão, que não é só do Brasil, é no mundo que está se discutindo Uhum. o tema digamos assim, da segurança dos meios digitais, né? E tocou também nos grandes conflitos. Eu acho que o mais central é discutir como é que os países, diante dessa aceleração de crises e de uma instabilidade crescente, como é que os países conseguem resgatar o multilateralismo, o diálogo,
principalmente na ONU, né? A ONU está muito enfraquecida, né? Nos últimos anos, como sendo vista como incapaz de dar algum tipo de resposta para as crises que a gente está verificando, né? Então, o chamado que o Lula ali fez foi para se resgatar, né, a importância da própria ONU na gestão das crises e conflitos. Uhum, sim, sim. O senhor acredita que os Estados Unidos mandou agora, nas últimas semanas, delegação para os trabalhos pré-COP30? O senhor acha que não indo uma delegação americana à COP30 esvazia a conferência? Assim, isso já aconteceu, assim, a relação dos Estados Unidos com a COP30, com as COPs, né, mas principalmente ali no primeiro governo Trump, lá, 16, 20, né? Ele chegou a sair do Acordo de Paris, né? Exato, ele chegou a sair do Acordo de Paris, né? Então, assim, o que acontece? Ele também vai oscilando nas críticas, porque digamos assim, os Estados Unidos, sobretudo essa linha, né? Na verdade o Biden não, né? Mas a linha do Trump ali é de um questionamento digamos assim, das contribuições. Mas qual é a grande questão? Quando os Estados Unidos se afasta, outros países ocupam esse espaço, né? Foi o que aconteceu lá, quando houve o questionamento, por exemplo, a própria China avançou na questão ambiental. Então, assim, o que os Estados Unidos acaba fazendo com esse processo todo é abrir mão de uma possível liderança, digamos, do processo, ou de até tu não indo no encontro, ou enfraquecendo a tua participação, mandando segundo ou terceiro escalão, digamos assim, né? O que acontece é que a tua possibilidade, digamos, né, de intervenção vai diminuindo também. Ou seja, ele ainda perde mais espaço nas negociações, né? Uhum, sim. Professor titular de Relações Internacionais da URGS, André Reis da Silva, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom resto de semana e até um próximo contato. Obrigado, foi um prazer. Uma boa tarde para vocês. Prazer todo nosso. Professor titular de Relações Internacionais da URGS, André Reis da Silva, avaliando aí ponto a ponto o discurso do presidente Lula, que tocou em basicamente todos os grandes assuntos internacionais hoje. Os domésticos que nos atingem, né, diretamente, quando fala de multilateralismo, barreiras alfandegárias, quando fala de taxações internacionais, né? Depois, o meio ambiente, a questão palestina, que hoje está na pauta de todos os países envolvidos. Macron mesmo ontem falou a respeito e reconheceu oficialmente pela França o Estado Nacional Palestino. E a reconstrução de toda aquela região. Hoje eu ainda assistia um fotógrafo que fez o antes e o depois da cidade de Gaza, né? Nossa, é terrível, é uma devastação e a gente está só vendo ali prédios destruídos, né? Fora as pessoas que morreram ali. Ninguém tem o número certo até hoje, né? Lá atrás houve o atentado. Sim, o Hezbollah fez um atentado, tem que pagar por ele. Sequestrou, não devolveu. Sequestrou, matou, tem que ser punido. Agora a população de Gaza não, ela é refém desse governo do Hezbollah. A população de Gaza elegeu lá atrás o Fatah, que de todos é o mais moderado, se é que existe algum movimento moderado naquela região, né? Mas o Fatah comandado pelo Abbas. E eis que ele tomou um golpe do Hezbollah, foi afastado e teve que fugir do país, moram hoje na Cisjordânia, escondidos, né? E outros moram na Jordânia também, do rei Abdullah, escondidos, porque senão o Hezbollah mata eles, né? Então, é isso que aconteceu, e a população virou refém do Hezbollah, né? Completamente. E ela não pode pagar pelo que um grupo terrorista fez. Esta é a questão, né? Então, hoje existe um massacre ali, existe uma questão humanitária gigantesca que precisa ser resolvida, né? 2h45, temperatura em Porto Alegre, 21 graus.